Olá pessoal, bem-vindos ao MVR, Memória Visual de Rostos. Esse teste eu vou ir de uma maneira bem calma e tranquila com vocês, para introduzir bem devagarzinho, porque esse teste é chatinho. Brincadeiras à parte, veja só, é considerado um dos testes mais complexos que existe no quesito memória. E outros testes também em que há uma complexidade dessa magnitude, esse fica no padrão mais alto. Assim como, por exemplo, nos testes de raciocínio G36. Então, nesse teste, nós vamos com tranquilidade para vocês entenderem os bizus, mas depois que você entender o bizu, compreender as lógicas por meio daquela forma um pouco descontraída, talvez um pouco diferente de se ensinar, vocês com certeza vão aprender esse teste com facilidade. Mas é considerado um teste de alto nível de complexidade. Mas isso para quem não faz a mentoria domínio psíquico, beleza? Ficou feio, né? Mas vamos para frente, isso que importa. Olha só, pessoal, então esse aqui ó, é o teste de memória visual de rosto. Olha só, esse teste, para facilitar a compreensão de vocês, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele de uma outra forma, particionado em paisagem e repartir em duas páginas. Vou mostrar também para vocês como ele funciona na página em si, perfeito? Do teste original, mas aqui eu vou trazer para vocês algo particionado. Isso aqui ó, é dividido em duas colunas para facilitar. Mas o teste em si, não. O teste em si, vou apresentá-lo aqui para vocês agora, da maneira que ele vem, e vocês vão encontrar no PDF de vocês também, dessa mesma forma, beleza? Então é só seguir esse teste que vocês vão entender. Deixa eu mostrar aqui agora para vocês. Olha só, assim que ele vem, pessoal, ele vem inteiro, ó, em duas colunas. O que eu fiz? Eu peguei essa primeira coluna e dividi nessa região aqui, a partir desse cidadão aqui, Jaime Guerreiro, professor de Curitiba. Mas é só para facilitar o conhecimento de vocês. E vamos então agora para o teste trazido na forma que eu trouxe para melhor compreensão. E vamos começar a fiesta. Vamos lá? Primeiro, entender alguns aspectos sobre esse teste. Primeiro, já entenderam que ele não é um teste muito fácil. O próximo é entender como encontrar facilidade no teste. Beleza? Vamos começar. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. Esse teste, pessoal, ele tem apenas 4 minutos para vocês memorizarem. 4 minutos. É tempo curto. E 6 minutos para responderem. Então, pessoal, veja a seguinte situação. Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, ano 2023. Alto índice de reprovação e um dos responsáveis por grande parte foi o MVR, devido à sua complexidade, à falta de uma orientação por parte dos aplicadores e a culpa maior de quem não se preparou. Porque se tá gordo, vai pro TAF, sabendo que chegar lá não vai aguentar correr, então também não dá para culpar o examinador, correto? Vamos então aos parâmetros para nós desmistificar esse teste. Primeiro, 4 minutos, 40, para memorizá-la na hora e 6 minutos para responder. Então, atenção a esses detalhes. A ficha contém 12 fotos de rostos de homens e mulheres e todas as fotos possuem dados de identificação como nome, sobrenome, profissão e cidade de origem. São um total de 20 perguntas e eu quero que vocês acertem no mínimo 14 respostas. Ou seja, uma coisa que eu vou explicar antes é isso, olha. É uma folha, como foi explicado aqui para vocês. Vejam só, foi trazido aqui. Uma folha que contém 12 fotos de rostos de homens e mulheres. Aquilo que eu mostrei anteriormente para vocês. Todas as fotos possuem dados de identificação. Então está aqui os dados de identificação. O rosto de pessoas, de homens e mulheres, identificação, nome, sobrenome, profissão e cidade de origem. Antes que eu comece a explicar totalmente o teste,
mostrar isso aqui para vocês. Atenção! Por favor, muita atenção. Existe o gabarito, o crivo de correção. E é nesse bendito aqui que vocês devem responder, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por quê? Grande parte da reprovação é porque os caras, os alunos, os candidatos, responderam no caderno de perguntas, aquilo que vocês viram ali agora. Aí, beleza, fechou o caderno, devolveu para a banca, que o caderno é da banca, o gabarito foi zerado. E aí, pau, falta de atenção. Então, atenção que tem que preencher no gabarito. Outra atenção, tem uns alunos que preferem decorar a letra C, D, C. Aí fala assim, Código de Defesa do Consumidor. Aí, eu comi a bunda bem de... porra, beleza, tranquilo, decorar. Para mim, sem problemas. Mas só tem um pequeno detalhe. O bendito decora o gabarito. Dessa forma, na hora de preencher, começa a preencher pelo exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Aí quando chegou aqui no final, opa, faltou 3. Qual que era as respostas? Ele colocou aqui, ó, que era o modelo. E aí, resultado, não bate o gabarito, trocou, deixou tudo errado, reprovou também. Então, atenção a esse gabarito. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, vamos para o teste. Agora, de fato, é muito importante que vocês tenham essa recomendação. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, essa aqui é a primeira coluna e logo abaixo desse professor Jaime Guerreiro começa essa outra aqui. Então, eu só particionei. Do mesmo modo, continua aqui e esse aqui está a continuação da segunda coluna. Perfeito? Então, vamos começar com los bisus. Vamos começar com los bisus. Primeiro que vocês têm que saber, olha só, na primeira coluna, o que foi orientado? Que existem 12 rostos de homens e mulheres, não é isso? Homens e mulheres. Para que eu estou explicando isso? Porque essa é uma informação muito importante. Veja que existe uma, existe duas, existe 3, 4, 5, 6 mulheres e 3 homens. Porém, uma informação importante, lembre-se, na primeira coluna há uma, isso aqui faz parte da primeira coluna, 2, primeira coluna 3, primeira coluna 3 mulheres, 3 mulheres. Ai, para que você está falando isso? Esperem e verão. Toda vez que eu colocar essa placa fichado é porque, veja só, pessoal, aqui vocês têm a pergunta 1, 2 e 3 são rostos que vão aparecer. E a partir da 4 até a 11 são perguntas. E a partir da 12 até a 14 também são rostos. E da 15 a 20 também perguntas. Significa que em algum dos momentos eles vão perguntar sobre os rostos. E em outros momentos eles vão perguntar sobre o nome, eles vão perguntar sobre o sobrenome, a profissão ou a cidade de origem. Então, todos esses rostos que vocês estão vendo aqui escrito fichado, significa que na ficha de resposta eles vão aparecer com os rostos. Então, vamos começar por esse aqui. O que eu preciso saber desse primeiro rosto aqui? Esse homem da costeleta? Nada. Só lembrar dessa costeleta, desse jaleco aqui e lembrar que esse vai aparecer na folha de resposta como rosto, ficha. E como ele vai aparecer na ficha, fichado está preço. Próximo, aqui nós temos mais de uma informação para nos lembrarmos. Fichado, é só lembrar dessa mulher olhando para cima como quem não quer nada, mas na verdade ela quer te pegar, porque essa é a mulher de sobrenome Moraes, que é o quê? A psicóloga que quer te reprovar no teste. Então lembrem-se desse rosto, porque ela está fichado, lembre-se dessa imagem, e lembrem-se que ela é uma mulher de sobrenome Moraes, beleza? Vamos continuando na ficha 1 ainda, depois nós voltamos para cá. Aqui nós continuamos na primeira coluna. Aqui nós temos o Jaime, e ele não é só o Jaime, ele é o Jaime Guerreiro. Por que ele é um guerreiro? Porque ele é um professor.
E professor, meu amigo, só toma no cu. Curitiba! Olha só, professor é uma profissão que o cara tem que ser um guerreiro, aguentar encheção de saco. E o professor só toma no Curitiba. Lembrar que ele é de Curitiba, tá? Tudo isso para falar que ele é de Curitiba. E ele também é um fichado. Lembrar dessa gola longa. Gola longa. É o guerreiro. Professor Jaime Guerreiro. E detalhe, professor é o seguinte, meu amigo. Não estou falando professor de vocês, tá? É professor, às vezes, da escola privada, pública, quer dizer. O professor, das duas, uma. Ou ele vai tentar uma outra profissão, porque ele tá para ficar doido, ou ele simplesmente vai ficar doido e vai ser afastado. E para isso é necessário que tenha sempre dois professores. Olha que outro professor aqui. Ixi, então é uma para substituir o outro. Ou ele vai procurar a outra profissão, ou ele vai ficar doido. E de um jeito ou de outro, sempre tem que ter um reserva. Então são dois professores. E aqui nós temos a Rosa. O nome dela aqui está com S. Então o nome dela não é Rosa. Não é Rosa. É Rosa. Como assim Rosa? É porque se fosse Rosa, ela era boa. Olha, mas como é? Rosa é bueno. Ai, que bobeira. Gente, decora essas bobeiras. Olha só, se ela fosse rosa, com Z, ela era boa. Mas ela não é rosa, ela é rosa. Rosa bueno. Oi, que coisa mais linda. E sigamos. Agora vamos de poema. Ai, poesia, você gosta, professor? Adoro poema. Qual que é o poema? O poema aqui. Jorge Batista só pode ser eletricista, pois em Goiânia tem recepcionista. Nossa, que bobagem! Sim, Jorge Batista só pode ser eletricista, porque em Goiânia tem uma recepcionista. Nossa, que nada a ver. Vocês vão ver se não tem nada a ver. Me aguardem. E aqui vamos para a nossa nutricionista. Nutricionista de quê? De primeira linha. Veja que nós estamos divididos por linha e colunas. Se na primeira coluna tem 3 mulheres, na primeira linha temos uma nutricionista. Nutricionista de primeira linha. Continua achando bom, professor. Acalma, pô. E vamos lá, outra fichada. Lembre-se da mulher da bandana. Ela vai aparecer na ficha. Beleza, sigamos. Aqui nós temos quem? O engravatado de Campinas. Engravatado de Campinas. Lembra que o engravatado é de Campinas. E ele está fichado. Olha, o nome dele é Bonner. Parece William Bonner, não parece? Ah, boa noite. E aqui sigamos com a Isabel. E o que importa o nome dela? Nada. Nós só temos que lembrar que o Bonner é um advogado e ele tem uma secretária. A secretária do rabo de cavalo. Secretária do rabo de cavalo. Que legal. E aqui nós temos quem? O professor Inácio. Observem que ele tem um bigode. Pessoal, e o que acontece se raspar o bigode dele? Inácio o bigode de novo. Inácio bigode. Isso, se raspou o bigode, Inácio bigode. Ai, o Inácio Barbosa tem um bigode. Inácio bigode. Nossa, professor, que legal. Inácio bigode. E aqui nós temos quem? Essa perua, parecida com a Hebe Camargo com esse colar. Veja que ela está fichada. Então o rosto dessa velha coroca vai aparecer na ficha de respostas. E é só lembrar o seguinte, em Brasília não era nutricionista. Hã? Como assim? Em Brasília não era nutricionista. Entendi nada, professor. Não tem que entender. É só saber que em Brasília não era nutricionista. Tá bom, então vamos, né? E como eu falei para vocês, aqui nós temos a primeira linha nutricionista da primeira linha. E aqui no finalzinho nós temos a última linha, a última linha. Na última linha nós temos quem? Um padre. Se ele está na última linha é porque ele usa óculos de última linha. Uau, prof! Ele é muito vaidoso, claro que é. Ele só usa óculos de última linha, porque ele está na última linha. E ele é um padre. E você sabe por que esse gracioso está rindo tanto? Sabe por quê? Porque ele é de Puerto Alegre. Ai, que fofura! Então, por ser de Puerto Alegre, então ele é sorridente. Puerto Alegre, o padre que usa óculos de última linha,
é de Puerto Alegre. Professor, para mim é tudo bobagem. Então vamos para a hora da onça beber água. Aqui diz, ou breca, ou quer dizer, oi caramba. Diz assim, pessoal, na ficha número 12, escolha a pessoa vista na ficha de memorização e marque sua letra. Opa, pulei demais, né? Escolha a pessoa vista na ficha de memorização e marque sua letra na folha de resposta. Pessoal, na folha de resposta, aí o animal vai e circula bem aqui, ó. Oh, cavalo de teta. Mas não pode, é na folha de resposta. Então, na folha de resposta, qual é o rosto que aparece na ficha? Aí o candidato olha e fala, nossa, prof, letra C, é o Jaime Guerreiro, o professor de Curitiba, sim. Número 2, qual é o próximo? Ai, prof, aqui, ó, o Jaime Guerreiro não, o William Bonner, o engravatado lá de Campinas, sim. Número 3, ai, prof, aqui, nossa, olha ela aqui, a nutricionista da primeira linha, a mulher da bandana. E aí a pergunta é, o sobrenome da mulher chamada Rosa era? O sobrenome da mulher chamada Rosa era Pinho, Lourenço, Bueno ou Nóbrega? Ah, é lógico, Bueno. A pessoa que estava na cidade de Brasília era um homem, não era nutricionista, estava na primeira linha, tinha o sobrenome Nóbrega. Sim, em Brasília, não era nutricionista. Ai, agora começando a entender tudo. Havia um homem de óculos, óculos na coluna esquerda, óculos de na última linha. Na primeira linha? Claro que não. No centro da direita? Lógico que não. O professor de sobrenome Guerreiro era de Goiânia, Curitiba. Santo André, o Rio de Janeiro, Curitiba. 8. Havia um homem de gravata, que era de Campinas, sim, um engravatado de Campinas, o William Bonner, na primeira linha, na primeira coluna de Campo Grande. Não, vai me enganar. A mulher penteada com o quê? Rabo de cavalo. Era professora? Não. Estava em São Paulo? Não. Era psicóloga? Não. Era secretária? Yes. Olha. 10. Na primeira coluna, havia two men's? No. Olha, que inglês maravilhoso, professor. Sim, eu sou poliglota. Ai, que lindo. 2 homens? Não. 3 mulheres. 3 mulheres. Yes. 3 mulheres. 4 homens? No. 2 mulheres? No. A pessoa chamada Jorge Batista era médico? Não. Professor? Não. Padre? Não. Eletricista. Jorge Batista só pode ser eletricista. Vamos para as fichas de memorization. Folha de resposta, animal. Ai, tá bom, professor. Número 12. Qual rosto que aparece na ficha? Olha aqui, a perua do colar. Número 13. Qual? Ó, é o homem da costeleta e da jaleco. Letra A. É pra você tá marcando aí, né? Mas não é pra você marcar, eu tô marcando didaticamente. Ah, sim, tudo bem. Próxima, 14. Escolha a pessoa vista na ficha de memorização. Tem alguém que eu estou me lembrando aqui. É ela, a mulher, a perigosa, a psicóloga. Vamos para perguntas. A mulher que era nutricionista também era não, nutricionista da primeira linha de Brasília? Não. Da primeira coluna, não. Do Rio de Janeiro? Não. 16. O sobrenome Moraes era um médico, um professor, uma mulher, um assistente social. Quem era a psicóloga que queria te reprovar no teste? A mulher. Ai, sim, claro, uma mulher que quer te pegar no teste. Era de Goiânia, Alberto Herrig, uma recepcionista, uma nutricionista, um professor. Olha só, veja, quem estava junto com o nosso Jorge Batista, que só pode ser eletricista, porque em Goiânia temos uma recepcionista. Ai, lembrei próprio. 18. A pessoa chamada Inácio Barbosa. Inácio o quê? Inácio Uno Bigode. Olhava para frente, usava gravata. Ah, tinha um bigode, usava óculos. Muito fácil. Na ficha havia 2 secretárias? Não sei. 2 professoras? Não lembro. 2 assistentes social? Não lembro.
Dois professores, sim, o Jaime Guerreiro, que mora em Curitiba, e o professor Inácio Bigode. Lembrei. Entre os homens tinha um padre vaidoso que era de Curitiba, no Puerto Alegre, sim, o sorridente. Ai, que lindo! Ele usava óculos de primeira linha, de última linha. Então, ele estava aonde? Em Porto Alegre. Então, pessoal, com isso e esse monte de bobagem, concluímos mais um teste. Veja, inicialmente pode parecer um tanto de bobeira, principalmente no início das explicações. Mas se você prestar bastante atenção, essa é a melhor forma de colocar isso na tua massa cerebral e transferir para a memória. E na hora não vacilar. Pessoal, esse teste há realmente uma certa complexidade, mas nada que você não consiga desenvolver com um treino ou outro. Perfeito? Conte comigo. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, abraço.